Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Humberto de Campos através de Chico Xavier nessa obra Boa Nova e chegamos ao final, chegamos ao 30º episódio desses que Humberto de Campos classificou de Folclore do Céu. Eu trago esse livro porque eu li que era o segundo preferido de Chico Xavier da obra dele. O primeiro foi Paulo Estevão e foi com Paulo Estevão que eu comecei essa série dos finais de semana. Tá aqui, eu deixo para você, se você quiser ver essa playlist que conta a vida de Paulo de Tarso, desde o tempo que ele era aquele doutor da lei mosaica, que aplicava a lei da forma como ela dizia ali, com toda a crueldade, sem entender a parte do amor fraternal que Jesus Cristo veio ensinar, até quando ele passou a ser o apóstolo dos gentios, que foi o pregador da Boa Nova com mais afinco naquela época ali entre os apóstolos. E depois desse que é o primeiro preferido de Chico Xavier, então eu faria o outro que faz parte da série Romances de Emmanuel, que é há 2000 anos, que conta a vida do próprio Emmanuel. Porém eu resolvi fazer esse intervalo, fazer esse parênteses para trazer esse livro Boa Nova, que seria o segundo, então, o preferido de Chico Xavier, exatamente por isso, para entender por quê. E ficou claro por quê. Porque o Humberto de Campos traz aqui, então, mensagens diretas de Jesus Cristo, dali do tempo, daqueles 3 anos que ele passou ali fazendo as pregações e também nas conversas com os discípulos e com outras pessoas que o procuravam. Nesse 29º capítulo, ele fala sobre os 500 da Galileia, que foram aqueles que estiveram lá ao pé do monte, em Cafarnaum, e tiveram o privilégio de ouvir a voz de Jesus Cristo, de ouvi-lo falando, mas sem falar, sem usar as palavras. Ele disse, a palavra articulada não tomou parte naquele banquete de luz imaterial. Todos, porém, lhe perceberam a amorosa despedida e no mais íntimo da alma lhe ouviram a exortação magnânima e profunda. E aí ele passa aqui o que Jesus Cristo disse a esses 500 da Galileia, que então seria o que eles iriam encontrar ao estar divulgando a Boa Nova, porém que ele estaria o tempo todo com eles, que ele estaria ali então para colher o testemunho deles e que eles seriam, na qualidade de discípulos sinceros e bem-amados, que eles desceriam aos abismos mais tenebrosos, redimindo o mal com os sacrifícios purificadores deles, mas que eles multiplicariam a nota do cântico deles de glória por entre os que se constituem instrumentos sinceros do bem com Jesus Cristo. Então eles formam a caravana sublime que nunca se dissolverá. Concluiu então Humberto de Campos esse penúltimo episódio desse livro, então Boa Nova, e nós vamos ver então aqui como é que ele conclui com o último episódio, que é intitulado Maria, o episódio de número 30. Vamos lá? Vamos ver? Junto da cruz, o vulto agoniado de Maria produzia dolorosa e indelével impressão. Com o pensamento ansioso e torturado, olhos fixos ao madeiro das perfídias humanas, a ternura materna regredia ao passado em amarguradas recordações. Ali estava o filho bem-amado na hora extrema. Maria deixava-se ir na corrente infinita das lembranças. Eram as circunstâncias maravilhosas em que o nascimento de Jesus lhe fora anunciado, a amizade de Isabel, as profecias do velho Simeão, reconhecendo que a assistência de Deus se tornara incontestável nos menores detalhes de sua vida. Naquele instante supremo, revia a manjedoura na sua beleza agreste, sentindo que a natureza parecia desejar redizer aos seus ouvidos o cântico de glória daquela noite inolvidável. Através do véu espesso das lágrimas, repassou uma por uma as cenas da infância do filho, estremecido, observando o alarma interior das mais doces reminiscências. Aqui então ele descrevendo como é que estava o coração de mãe de Maria naquele momento, ela que viu o filho dela nascer
e depois ela que o viu crescer, e agora o vendo ali naquela situação tão terrível, com uma morte tão terrível, para se dizer o mínimo, não é? Porém, ela ali com todas as forças da fibra da alma dela ali, impassível, ela ficou até o final. Nas menores coisas, reconhecia a intervenção da providência celestial. Entretanto, naquela hora, seu pensamento vagava também pelo vasto mar das mais aflitivas interrogações. Que fizera Jesus por merecer tão amargas penas? Não o vira crescer de sentimentos imaculados sob o calor de seu coração? Desde os mais tenros anos, quando conduzia à fonte tradicional de Nazaré, observava o carinho fraterno que dispensava a todas as criaturas. Frequentemente ia buscá-lo nas ruas empedradas, onde sua palavra carinhosa consolava os transeuntes desamparados e tristes. Viandantes misérrimos vinham à sua casa modesta louvar o filhinho idolatrado, que sabia distribuir as bênçãos do céu. Com que enlevo recebia os hóspedes inesperados que suas mãos minúsculas conduziam à carpentaria de José. Lembrava-se bem que um dia a divina criança guiara à casa 2 malfeitores, publicamente reconhecidos como ladrões do vale de Misepe. E era de ver-se a amorosa solicitude com que seu vulto pequenino cuidava dos desconhecidos, como se fossem seus irmãos. Muitas vezes comentara a excelência daquela virtude santificada, receando pelo futuro de seu adorável filhinho. Ela então trazendo lembranças aqui que mostram que então Jesus Cristo, desde a tenra idade, ele com certeza estava dando testemunho na prática do que é ser irmão, do que é a fraternidade, do que é o amor incondicional que ele veio ensinar através dos evangelhos. Depois da cariciosa paisagem doméstica, era a missão celestial dilatando-se em colheita de frutos maravilhosos. Eram paralíticos que retomavam os movimentos da vida, cegos que se reintegravam nos sagrados dons da vista, criaturas famintas de luz e de amor que se saciavam na sua lição de infinita bondade. Que profundos desígnios haviam conduzido seu filho adorado à cruz do suplício. Uma voz amiga lhe falava ao espírito, dizendo das determinações insondáveis e justas de Deus, que precisam ser aceitas para a redenção divina das criaturas. Seu coração rebentava em tempestades de lágrimas irreprimíveis. Contudo, no santuário da consciência, repetia sua afirmação de sincera humildade: faça-se na escrava a vontade do Senhor. Ou seja, apesar de toda a dor, apesar de não compreender por estar encarnada, por ser um ser divino muito iluminado que se encarnou por um período para fazer uma experiência terrena, fazer uma experiência humana, ela confiava, apesar de ter esquecido, porque eu acredito que todos que se reencarnam, até mesmo os grandes, talvez os grandes espíritos, eles saibam, eles não esqueçam quem eles são, porém eu acredito que o que vai acontecendo, talvez nesse caso, ela não tivesse lembrança, recordação, mas a confiança havia. Por isso, na consciência, no fundo da alma, ela dizia: faça-se na escrava a vontade do Senhor. De alma angustiada, notou que Jesus atingira o último limite dos padecimentos inenarráveis. Alguns dos populares mais exaltados multiplicam as pancadas, enquanto as lanças riscavam o ar em ameaças audaciosas e sinistras. Ironias mordazes eram proferidas a esmo, dilacerando-lhe a alma sensível e afetuosa. Em meio de algumas mulheres compadecidas que lhe acompanhavam o angustioso transe, Maria reparou que alguém lhe pousara as mãos de leve sobre os ombros. Deparou-se-lhe a figura de João, que, vencendo pusilanimidade criminosa em que haviam mergulhado os demais companheiros, lhe estendia os braços amorosos e reconhecidos, silenciosamente. O filho de Zebedeu abraçou-se àquele triturado coração maternal.
Maria deixou-se enlaçar pelo discípulo querido e ambos, ao pé do madeiro, em gesto súplice, buscaram ansiosamente a luz daqueles olhos misericordiosos no cúmulo dos tormentos. Foi aí que a fronte do divino supliciado se moveu vagarosamente, revelando perceber a ansiedade daquelas duas almas em extremo desalento. Meu filho, meu amado filho, exclamou a Marte em aflição, frente serenidade daquele olhar de melancolia intraduzível. O Cristo pareceu meditar no auge de suas dores, mas como se quisesse demonstrar no instante derradeiro a grandeza de sua coragem e sua perfeita comunhão com Deus, replicou com significativo movimento dos olhos vigilantes: Mãe, eis aí teu filho. E dirigindo-se de modo especial com um leve aceno ao apóstolo, disse: Filho, eis aí tua mãe. Ou seja, na grandeza de todo o sofrimento que ele estava vivenciando nesse momento, além do sofrimento físico, moral, o sofrimento também emocional de ver a mãe dele ali sentindo toda aquela dor por causa do que estava acontecendo com ele, o que ele mostra é que então ela não estava perdendo um filho, pois o filho estava ali e ele também tinha a mãe ali do lado. Então, uma forma, eu acredito, na minha parca forma de entender essa passagem, que então ele era o consolo, é o consolo que ele estava aqui revelando, perceber a ansiedade daquelas duas almas em extremo desalento, nesse momento de tanta dor para ele, de tanto sofrimento, a coisa que ele queria era trazer alento para aqueles queridos que estavam ali sofrendo tanto. Maria envolveu-se no véu de seu pranto doloroso, mas o grande evangelista compreendeu que o mestre, na sua derradeira lição, ensinava que o amor universal era o sublime coroamento de sua obra. Entendeu que no futuro a claridade do reino de Deus revelaria aos homens a necessidade da cessação de todo egoísmo e que no santuário de cada coração deveria existir a mais abundante cota de amor, não só para o círculo familiar, senão para todos os necessitados do mundo, e que no templo de cada habitação, permaneceria a fraternidade real, para que a assistência recíproca se praticasse na terra, sem serem precisos os edifícios exteriores consagrados a uma solidariedade claudicante. Aqui então, se eu tinha alguma dúvida, se faltou alguma clareza, ficou claro. Agora, o amor que Jesus Cristo veio mostrar foi exatamente aquele contrário, totalmente contrário àquele que eles pregavam antes, que a gente viu ali no livro Paulo e Estevão, os doutores da lei mosaica, que ali eram os que eram da mesma raça, tinham alguns privilégios, os que não eram já aquela coisa que dizem ser tá parado é suspeito, correndo é ladrão, então se não é da mesma raça já é suspeito. Então ele dizendo aqui, João então entendeu, ele mostrou a fraternidade, o amor universal, ou seja, porque ele diria que somos todos irmãos, se então a humanidade toda não fosse uma família, não é? Filha do mesmo pai, mãe, que é Deus. Por muito tempo conservaram-se ainda ali preces silenciosas até que o mestre exânime fosse arrancado à cruz, antes que a tempestade mergulhasse a paisagem castigada de Jerusalém num dilúvio de sombras. Após a separação dos discípulos que se dispersaram por lugares diferentes para a difusão da Boa Nova, Maria retirou-se para a Bataneia, onde alguns parentes mais próximos a esperavam com especial carinho. Os anos começaram a rolar, silenciosos e tristes, para a angustiada saudade de seu coração. Tocada por grandes dissabores, observou que em tempo rápido as lembranças do filho amado se convertiam em elementos de ásperas discussões entre seus seguidores. Na Bataneia, pretendia-se manter uma certa aristocracia espiritual por efeito dos laços consanguíneos que ali aprendiam em virtude dos elos que a ligavam a José. Em Jerusalém, degladiavam-se os cristãos e os judeus com veemência e acrimônia.
Na Galiléia, os antigos cenáculos simples e amoráveis da natureza estavam tristes e desertos. Para aquela mãe amorosa, cuja alma digna observava que o vinho generoso de Caná se transformara no vinagre do martírio, o tempo assinalava sempre uma saudade maior no mundo e uma esperança cada vez mais elevada no céu. Sua vida era uma devoção incessante ao rosário imenso da saudade, às lembranças mais queridas. Tudo que o passado feliz edificara em seu mundo interior revivia na tela de suas lembranças como minúcias somente conhecidas do amor e lhe alimentavam a seiva da vida. Relembrava o seu Jesus pequenino como naquela noite de beleza prodigiosa em que o recebera nos braços maternais, iluminado pelo mais doce mistério. Figurava-se-lhe escutar ainda o balido das ovelhas que vinham apressadas a cercar-se do berço que se formara de improviso. E aquele primeiro beijo feito de carinho e de luz. As reminiscências envolviam a realidade longínqua de singulares belezas para seu coração sensível e generoso. Em seguida era o rio das recordações desaguando sem cessar na sua alma rica de sentimentalidade e ternura. Nazaré lhe voltava a imaginação com suas paisagens de felicidade e de luz. A casa singela, a fonte amiga, a sinceridade das afeições. O lago majestoso e, no meio de todos os detalhes, o filho adorado. Trabalhando e amando, no erguimento da mais elevada concepção de Deus entre os homens da terra. De vez em quando parecia vê-lo em seus sonhos repletos de esperança. Jesus lhe prometia o júbilo encantador de sua presença e participava da carícia de suas recordações. A esse tempo, o filho de Zebedeu, tendo presentes as observações que o mestre lhe fizera da cruz, surgiu na Bataneia, oferecendo àquele espírito saudoso de mãe o refúgio amoroso de sua proteção. Maria aceitou o oferecimento com satisfação imensa. E João lhe contou sua nova vida. Instalara-se definitivamente em Éfeso, onde as ideias cristãs ganhavam terreno entre almas devotadas e sinceras. Nunca olvidara as recomendações do Senhor e, no íntimo, guardava aquele título de filiação como das mais altas expressões de amor universal para com aquela que recebera o Mestre nos braços veneráveis e carinhosos. Maria escutava-lhe as confidências num misto de reconhecimento e de ventura. João continuava a expor-lhe seus planos mais insignificantes. Levá-la-ia consigo, andariam ambos na mesma associação de interesses espirituais. Seria seu filho desvelado, enquanto que receberia de sua alma generosa ternura maternal nos trabalhos do Evangelho. Demorara-se a vir, explicava o filho de Zebedeu, porque lhe faltava uma choupana, onde se pudessem abrigar. Entretanto, um dos membros da família real de Adiabene, convertido ao amor do Cristo, lhe doara uma casinha pobre ao sul de Éfeso, distando 3 léguas aproximadamente da cidade. A habitação simples e pobre demorava num promontório de onde se avistava o mar. No alto da pequena colina, distante dos homens e no altar imponente da natureza, se reuniriam ambos para cultivar a lembrança permanente de Jesus. Estabeleceriam um pouso e refúgio aos desamparados. Ensinariam as verdades do Evangelho a todos os espíritos de boa vontade e, como mãe e filho, iniciariam uma nova era de amor na comunidade universal. Maria aceitou alegremente. Dentro de breve tempo, instalaram-se no seio amigo da natureza em frente do oceano. E essa passagem a gente tem bem ali no livro também, Paulo e Estevão, quando Paulo, ali quase antes da passagem dele, ele também vai e ele se encontra com Maria ali nesse local. Éfeso ficava pouco distante, porém todas as adjacências se povoavam de novos núcleos de habitações alegres e modestas.
A casa de João, ao cabo de algumas semanas, se transformou num ponto de assembleias adoráveis, onde as recordações do Messias eram cultuadas por espíritos humildes e sinceros. Maria externava suas lembranças, falava dele com maternal enternecimento, enquanto o apóstolo comentava as verdades evangélicas, apreciando os ensinos recebidos. Vezes inúmeras, a reunião somente terminava à noite alta, quando as estrelas tinham maior brilho. E não foi só. Decorridos alguns meses, grandes fileiras de necessitados acorriam ao sítio singelo e generoso. A notícia de que Maria descansava agora entre eles espalhara um clarão de esperança por todos os sofredores. Ao passo que João pregava na cidade as verdades de Deus, ela atendia no pobre santuário doméstico aos que a procuravam, exibindo-lhes suas úlceras e necessidades. Xoxopana era então conhecida pelo nome de Casa da Santíssima. O fato tivera origem em certa ocasião, quando o miserável leproso, depois de aliviado em suas chagas, lhe osculou as mãos, reconhecidamente murmurando: Senhora, sois a mãe do nosso Mestre e nossa Mãe Santíssima. A tradição criou raízes em todos os espíritos. Quem não lhe devia o favor de uma palavra maternal dos momentos mais duros? E João consolidava o conceito acentuado que o mundo lhe seria eternamente grato, pois fora pela sua grandeza espiritual que o emissário de Deus pudera penetrar a atmosfera escura e pestilenta do mundo para balsamizar os sofrimentos da criatura. Na sua humildade sincera, Maria se esquivava às homenagens afetuosas dos discípulos de Jesus, mas aquela confiança filial com que lhe reclamavam a presença era para a alma dela um brando e delicioso tesouro do coração. O título de maternidade fazia vibrar em seu espírito os cânticos mais doces. Diariamente acorriam os desamparados, suplicando sua assistência espiritual. Eram velhas trôpegas e desenganadas do mundo que lhe vinham ouvir as palavras confortadoras e afetuosas, enfermos que invocavam sua proteção, mães infortunadas que pediam a bênção de seu carinho. Minha mãe, diziam dos mais aflitos, como poderei vencer minhas dificuldades? Sinto-me abandonado na estrada escura da vida. Maria lhe enviava o olhar amoroso da sua bondade, deixando nele transparecer toda a dedicação enternecida de seu espírito maternal. Isso também passa. E olha aqui que eu me lembro de que foi essa mensagem que ela mandou também via Emmanuel para Chico Xavier, quando ele, atravessando uma dificuldade, estava muito ali down, estava muito mal, porque a vida de Chico Xavier foi cercada de dificuldades, então ele estava bem acabrunhado mesmo, e Emmanuel, para dar um up nele, já que ele tinha uma missão tão grandiosa para concluir, ele traz também uma mensagem de Maria que dizia exatamente: isto também vai passar. Então, que essa mensagem seja para você também, se você estiver atravessando o que quer que seja agora. Aqui é uma passagem, nós estamos em trânsito, como disse Humberto de Campos, e aqui mais uma vez ele reforçando, e isso vai passar, aqui não é real, aqui é dual, aqui é relativo. O absoluto é que é eterno, e no absoluto não há sofrimento. E aqui, se está acontecendo algum sofrimento, é por causa do nosso livre-arbítrio, não é porque Deus gosta de ver ninguém sofrer. E olha quanta grandiosidade ele tem para não nos ver sofrer, mandando tantos espíritos lindos, iluminados assim para nos consolar. Então, como entre eles Maria. Isso também passa, dizia ela carinhosamente. Só o reino de Deus bastante forte para nunca passar de nossas almas. Só o reino de Deus é bastante forte para nunca passar de nossas almas, como eterna realização do amor celestial. Seus conceitos abrandavam a dor dos mais desesperados, desanuviavam o pensamento obscuro dos mais acabrunhados. A igreja de Éfeso exigia de João a mais alta expressão de sacrifício pessoal, pelo que
Com o decorrer do tempo, quase sempre Maria estava só quando a legião humilde dos necessitados descia o promontório desataviado rumo aos lares mais confortados e felizes. Os dias e semanas, os meses e anos passaram incessantes, trazendo-lhe as lembranças mais ternas. Quando sereno e azulado, o mar lhe faria voltar a memórias do Tiberíades distante. Surpreendida no ar daqueles perfumes vagos que enchiam a alma da tarde, quando seu filho, de quem nem um instante se esquecia, reunindo os discípulos amados, transmitia ao coração do povo as louçanias da Boa Nova. A velhice não lhe acarretara nem cansaços, nem amarguras. A certeza da proteção divina lhe proporcionava ininterrupto consolo. Como quem transpõe o dia em labores honestos e proveitosos, seu coração experimentava grato repouso, iluminado pelo luar da esperança e pelas estrelas fulgurantes da crença imorredora. Suas meditações eram suaves colóquios com as reminiscências do filho muito amado. Súbito recebeu notícias de que um período de dolorosas perseguições se havia aberto para todos os que fossem fiéis à doutrina do seu Jesus divino. Alguns cristãos banidos de Roma traziam a Éfeso as tristes informações. Em obediência aos éditos mais injustos, escravizavam-se os seguidores do Cristo, destruíam-se-lhes os lares, metiam-nos a ferro nas prisões. Falava-se de festas públicas em que seus corpos eram dados como alimentos a feras insaciáveis, em horrendos espetáculos. Uma dessas passagens está bem clara no próximo livro que eu vou trazer, o que eu já disse, que é Há 2000 anos, onde a própria mulher do senador romano, na época então, que era Emanuel, na época ele era um senador romano, a própria mulher dele então foi jogada para as feras ali, ela trocou com uma empregada dela e ela foi dessa forma a passagem dela. Então, num crepúsculo estrelado, Maria entregou-se às orações como de costume, pedindo a Deus por todos aqueles que se encontrassem em angústias do coração por amor do filho dela. Embora a solenidade do ambiente não se sentia só, como força singular lhe banhava a alma toda. Aragens suaves sopravam do oceano, espalhando os aromas da noite que se povoavam de astros amigos e afetuosos, e em poucos minutos a lua plena participava igualmente desse concerto de harmonia e de luz. Elevada nas suas meditações, Maria viu aproximar-se o vulto de um pedinte. Minha mãe, exclamou o recém-chegado, como tantos outros que recorriam ao carinho dela, venho fazer-te companhia e receber tua bênção. Maternalmente, ela o convidou a entrar, impressionada com aquela voz que lhe inspirava profunda simpatia. O peregrino lhe falou do céu, confortando-a delicadamente. Comentou as bem-aventuranças divinas que aguardavam a todos os devotados e sinceros filhos de Deus, dando a entender que ele compreendia as mais ternas saudades do coração. Maria sentiu-se empolgada por tocante surpresa. Que mendigo seria aquele que lhe acalmava as dores secretas da alma saudosa com bálsamos tão doçurosos? Nenhum lhe surgira até então para dar, era sempre para pedir alguma coisa. No entanto, aquele viandante desconhecido lhe derramava no íntimo as mais santas consolações. Onde ouvira aquela voz meiga e carinhosa noutros tempos? Que emoções eram aquelas que lhe faziam pulsar o coração de tanta carícia? Seus olhos se umedeceram de ventura sem que conseguisse explicar a razão de sua terna emotividade. Foi quando o hóspede anônimo lhe estendeu as mãos generosas e lhe falou com profundo acento de amor: minha mãe, venha aos meus braços. Nesse instante, fitou as mãos nobres que se lhe ofereciam num gesto da mais bela ternura. Tomada de comoção profunda, viu nelas duas chagas como as que seu filho revelava na cruz e instintivamente, dirigindo o olhar ansioso para os pés do peregrino amigo,
divisou também ali as vísceras causadas pelos cravos do suplício. Não pôde mais. Compreendendo a visita amorosa que Deus lhe enviava ao coração, bradou com infinita alegria: meu filho, as úlceras que te fizeram. E precipitando-se para ele como mãe carinhosa e desvelada, quis certificar-se, tocando a ferida que lhe fora produzida pelo último langaço perto do coração. Suas mãos ternas e solícitas o abraçaram na sombra visitada pelo luar, procurando sofregamente a úlcera que tantas lágrimas lhe provocara ao carinho maternal. A chaga lateral também lá estava, sob a carícia de suas mãos. Não conseguia dominar seu intenso júbilo. No ímpeto de amor, fez um movimento para se ajoelhar. Queria abraçar-se aos pés de seu Jesus e osculá-los com ternura. Ele, porém, levantando-se cercado de um halo de luz celestial, se lhe ajoelhou aos pés e, beijando-lhe as mãos, disse em carinhoso transporte: sim, minha mãe, sou eu. Venho buscar-te, pois meu Pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos. Maria cambaleou, tomada de inexprimível ventura. Queria dizer da sua felicidade, manifestar seu agradecimento a Deus, mas o corpo como que se lhe paralisara, enquanto aos seus ouvidos chegavam os ecos suaves da saudação do anjo, qual se a entoasse em 1000 vozes cariciosas por entre as harmonias do céu. Ao outro dia, 2 portadores humildes desciam a Éfeso, de onde regressaram com João para assistir aos últimos instantes daquela que lhes era devotada a Mãe Santíssima. Maria já não falava. Numa inovidável expressão de serenidade, por longas horas ainda esperou a ruptura dos derradeiros laços que prendiam a vida material. A alvorada desdobrava seu formoso leque de luz quando aquela alma eleita se elevou da terra, onde tantas vezes chorara de júbilo, de saudade e de esperança. Não mais via seu filho bem-amado, que certamente a esperaria com as boas-vindas no seu reino de amor, mas extensas multidões de entidades angélicas a cercavam cantando os hinos de glorificação. Experimentando a sensação de se estar afastando do mundo, desejou rever a Galiléia com seus sítios preferidos. Bastou a manifestação de sua vontade para que a conduzissem à região do lago de Genezaré, de maravilhosa beleza. Reviu todos os quadros do apostolado de seu filho e só agora, observando do alto a paisagem, notava que o Tiberíades, em seus contornos suaves, apresentava a forma quase perfeita de um alaúde. Lembrou-se então de que naquele instrumento da natureza Jesus cantara o mais belo poema da vida e amor em homenagem a Deus e à humanidade. Aquelas águas mansas, filhas do Jordão, marulhoso e calmo, haviam sido as cordas sonoras do cântico evangélico. Docíssimas alegrias lhe invadiam o coração e já a caravana espiritual se dispunha a partir quando Maria se lembrou dos discípulos perseguidos pela crueldade do mundo e desejou abraçar os que ficariam no Vale das Sombras, à espera das claridades definitivas do reino de Deus. Emitindo esse pensamento, imprimiu um novo impulso às multidões espirituais que a seguiam de perto. Em poucos instantes, o olhar dela divisava uma cidade soberba e maravilhosa, espalhada sobre colinas enfeitadas de carros e monumentos que lhe provocavam assombro. Os mármores mais ricos esplendiam nas magnificentes vias públicas, onde as liteiras patrícias passavam sem cessar, exibindo pedrarias e peles, sustentadas por misérrimos escravos. Mais alguns momentos e o olhar dela descobria outra multidão guardada a ferros em escuros calabouços. Penetrou os sombrios cárceres do Esquilino, onde centenas de rostos amargurados retratavam padecimentos atrozes. Os condenados experimentaram no coração um consolo desconhecido. Aí a gente vendo então a grandiosidade de Maria, que mesmo antes de votar, porque muita gente pensa, agora
vamos descansar. Ela ficou ali trabalhando, levando consolo para aqueles que ainda ficariam. Ela pensou naqueles que ainda ficariam nesse vale de lágrimas, como ela disse a mim. Maria se aproximou de um a um, participou de suas angústias e orou com suas preces cheias de sofrimento e confiança. Sentiu-se mãe daquela assembleia de torturados pela injustiça do mundo. Espalhou a caridade misericordiosa de seu espírito entre aquelas fisionomias pálidas e tristes. Eram anciãs que confiavam no Cristo, mulheres que por ele haviam desprezado o conforto do lar, jovens que depunham no Evangelho do Reino toda a sua esperança. Maria aliviou-lhes o coração e, antes de partir, sinceramente desejou deixar-lhes nos espíritos abatidos uma lembrança perene. Que possuía para lhes dar? Deveria suplicar a Deus para eles a liberdade? Mas Jesus ensinara que com ele todo jugo é suave e todo fardo seria leve, parecendo-lhe melhor a escravidão com Deus do que a falsa liberdade nos desvãos do mundo. Recordou que seu filho deixara a força da oração como um poder incontrastável entre os discípulos amados. Então rogou ao céu que lhe desse a possibilidade de deixar entre os cristãos oprimidos a força da alegria. Foi quando, aproximando-se de uma jovem encarcerada de rosto descarnado e macilento, lhe disse ao ouvido: canta, minha filha, tenhamos bom ânimo, convertamos nossas dores da terra em alegrias para o céu. E olha aqui que grandioso isso. Ela pensou como ela poderia ajudá-los ali aprisionados, dar liberdade a eles, e então ela entendeu logo que parecendo melhor a escravidão com Deus do que a falsa liberdade nos desvãos do mundo. A triste prisioneira nunca saberia compreender o porquê da emotividade que lhe fez vibrar subitamente o coração. De olhos estáticos, contemplando o firmamento luminoso através das grades poderosas, ignorando a razão de sua alegria, cantou um hino de profundo e enternecido amor a Jesus, em que traduzia sua gratidão pelas dores que lhe eram enviadas, transformando todas as suas amarguras em consoladoras rimas de júbilo e esperança. Daí a instante, seu canto melodioso era acompanhado pelas centenas de vozes dos que choravam no cárcere, aguardando o glorioso testemunho. Logo a caravana majestosa conduziu ao reino do Mestre a bendita entre as mulheres, e desde esse dia, nos tormentos mais duros, os discípulos de Jesus têm cantado na terra, exprimindo seu bom ânimo e sua alegria, guardando a suave herança de Nossa Mãe Santíssima. Por essa razão, irmãos meus, quando ouvirdes o cântico nos templos das diversas famílias religiosas do cristianismo, não vos esqueçais de fazer no coração um brando silêncio, para que a rosa mística de Nazaré espalhe aí seu perfume. E é dessa forma que Humberto de Campos conclui então esse livro, Boa Nova, psicografado por Chico Xavier, em que ele trouxe então para a gente aqui 30 dos que ele chama Episódios do Céu. Que livro! É por isso agora sabemos porque é que ele é o segundo preferido de Chico Xavier e seria o primeiro então preferido fora dos romances de Emmanuel, que faz parte o primeiro que Chico Xavier disse ser o preferido dele, que é o Paulo e Estevão. Eu estou super feliz de ter tido esse insight para trazer esse livro para vocês. Espero que tenha sido contribuição, espero que tenha trazido vontade de meditar sobre o amor que Jesus Cristo veio nos ensinar, meditar sobre o amor de Maria, que Maria deixou para a gente. E o que ela disse, canta que passa, isto também vai passar, confia que passa. Eu acredito que seja essa a mensagem. E então, gente, eu fico por aqui e vou dizer para vocês que eu vou dar uma paradinha só, porque o meu canal completou então 1 ano. Eu fiz o compromisso comigo e com Deus, com o universo, que eu faria um vídeo por dia durante 1 ano, para que assim eu pudesse mostrar que eu estou séria na minha decisão de estar fazendo alguma coisa com o talento que Deus me deu, que é ler. Eu adoro ler, então por que não servir para aqueles que não podem ler por alguma razão?
Então foi isso, estar a serviço de Jesus Cristo. Foi por isso que eu resolvi fazer o meu canal. Porém agora, quando se completou um ano, eu quero fazer algumas modificações. Eu quero começar a fazer lives e eu quero dar uma revisada nos vídeos que eu já postei, que são vários, não sei quantos, tá bom? Então eu vou deixar aqui os próximos finais de semana, não vai haver livro, talvez 2 ou 3 finais de semana não vai haver o livro, então, e o próximo eu volto então com aquele que é a vida de Emmanuel. Ele conta a vida dele, e a gente vai ver mais palavras de Jesus Cristo, porque foi no tempo que ele ainda estava aqui até a passagem dele. E foi há 2000 anos, e esse é o romance que eu vou trazer o próximo para vocês. Espero que vocês não se esqueçam de mim nesse período aí, nessas 3 semanas, digamos, não mais do que isso, que eu vou pegar para estar vendo como é que eu faço live, porque a minha equipe é meio... Vou ver como é que eu faço live, quem sabe também começar no Instagram, vou ver, tá bom? E dar uma repaginada nos vídeos que eu coloquei até agora. Mas se você não conhece meu canal, se você quiser entrar, quiser se inscrever lá, tem vários outros vídeos e várias playlists com outros livros também, livros grandiosos também. E eu espero então que vocês estejam felizes com essa mensagem de Humberto de Campos através de Chico Xavier, com certeza com a autorização de Jesus Cristo, e espero que vocês façam boas meditações em cima e que nós possamos nos encontrar para continuar, para ver então o livro há 2000 anos, daqui a 3 semanas, tá bom? Muitíssimo obrigada e eu conto com vocês para o próximo. Tchau!